Olá, seja bem-vindo ao Boletim Legislativo desta terça-feira. E nós abrimos o boletim de hoje falando sobre a coletiva de imprensa realizada pelo prefeito Felício Ramute para discutir o retorno das aulas deste ano letivo. A gente sabe que esse é um assunto que tem mobilizado muitos pais e também os próprios estudantes. Então você confere agora um pouco do que foi abordado pelo prefeito durante a coletiva, que aconteceu nesta manhã. Em coletiva realizada na manhã desta terça-feira, o prefeito de São José, Felício Ramute, divulgou os protocolos sanitários para o retorno às aulas do ensino municipal a partir do dia 8 de fevereiro. O evento contou com a presença do secretário de Educação, Jones Almeida Santos, do presidente da Fundaz, Jorge Zenha, do presidente da Câmara, Robertinho da Padaria, e dos vereadores Dr. José Cláudio, Juvenil Silvério, Marcão da Academia, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Roberto do Eleven e Walter Hayashi. Neste primeiro momento, as salas de aula devem receber grupos de, no máximo, 10 alunos. A partir do dia 22 de fevereiro, o retorno às aulas deve respeitar o limite de 35% da capacidade de cada sala, sendo que a presença dos alunos nas escolas é opcional. Ficou decidido também que o ensino remoto será combinado com o retorno gradual das atividades presenciais. Todas as escolas vão contar com tapete sanitizante, medição de temperatura, uso obrigatório de máscaras, álcool em gel e o uso individual de materiais e de garrafas e copos descartáveis. Além disso, as escolas terão troca regular de roupas de cama do berçário, higienização dos banheiros, lavatórios e vestiários e higienização de brinquedos 2 vezes ao dia, lavagem de áreas em comum 1 vez por semana e a adaptação dos espaços para atendimento dos protocolos sanitários. Durante a coletiva, o secretário de Educação também apresentou o programa Recupera, que é uma ação para superar a defasagem de aprendizado que os alunos do ensino fundamental tiveram em 2020. O plano vai contar com aulas de recuperação paralela e intensiva e plantões de dúvidas nas escolas aos sábados. Para o retorno às aulas, o governo municipal anunciou que vai investir 39 milhões de reais com a efetivação de 147 professores, a contratação de outros 700 profissionais, além de 100 educadores para o programa Recupera. A rede municipal de ensino de São José conta com 70 mil alunos, divididos em 159 unidades escolares. 37.336 estudantes são do ensino fundamental e 32.670 fazem parte da educação infantil. A matéria completa sobre a coletiva você confere ao longo da nossa programação e também no boletim de amanhã. Agora a gente muda um pouco de assunto para falar de emprego. Se você está em busca de trabalho, confira as vagas disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de armador de ferragens, armador de estrutura em aço, empregada doméstica, funileiro de autos, mecânico de autos, montador de estruturas metálicas, montagens de móveis planejados, nutricionista, operador de ETE, tratamento de água, representante comercial autônomo, serralheiro, supervisor de restaurante, técnico em enfermagem, torneiro CNC, vendedor e vigilante. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E você que está de olho na nossa agenda sabe que sempre divulgamos as vagas destinadas para pessoas com deficiência. Porém, nesses últimos dias, elas estão mais escassas. Pois é, dados do CAGED mostraram que no ano passado, o saldo de oferta para vagas para PCDs em todo o estado ficou negativo. E o motivo foi a pandemia de Covid-19. Para entender melhor essa situação e conversar sobre a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, nós preparamos uma reportagem mostrando quais ainda são as principais barreiras da empregabilidade para os PCDs. Confira. O dia a dia da Diana é corrido. Ela é funcionária do PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José, e ajuda pessoas que têm alguma dúvida sobre o seguro-desemprego e outras questões. A limitação visual não é barreira. Com o apoio da acessibilidade, ela consegue dar conta das funções como qualquer um dos colegas. Eu
fico muito feliz, eu gosto, né, de trabalhar. Eu sempre batalhei para poder arrumar um emprego. Eu sou bem tratada, bem acolhida, eu gosto bastante da equipe. Além do talento, a Diana pode dizer que também teve sorte. Conseguiu um emprego há cerca de 4 meses em meio à pandemia de Covid-19. Um ponto fora da curva. Segundo dados apresentados pelo governo de São Paulo, no ano passado, o estado registrou saldo negativo no número de pessoas com deficiência contratadas para um cargo de trabalho. Para um total de 19.096 pessoas com deficiência admitidas, outras 28.617 perderam o emprego, ou seja, uma baixa de 8.711 postos de trabalho. Ainda de acordo com o governo, o principal motivo desse triste cenário foi a pandemia de Covid-19. O presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de São José, Átila Araújo, conta que, na verdade, quem mesmo sofreu com os impactos negativos da pandemia foram as pequenas e médias cidades, entre elas São José dos Campos. De acordo com ele, as grandes capitais conseguiram absorver pessoas com deficiência em postos ligados ao comércio virtual e atividades via home office, diferente dos pequenos e médios centros. A diferença que tem dos grandes centros é porque os grandes varejistas e as grandes empresas, elas tiveram a nuance, perceberam uma abertura de mercado muito grande a nível online, de venda do e-commerce e até do home office. Então, elas se adequaram muito bem a isso. E para essa categoria, seja dos grandes lojas de centros de distribuição, ou seja, do home office, o PCD ele se enquadra muito bem. Para tentar minimizar esses impactos, o governo do estado realizou uma pesquisa sobre inclusão e empregabilidade das pessoas com deficiência. A ideia é conhecer e mapear as principais dificuldades dos PCDs para o acesso e permanência no mercado de trabalho. Para o presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência em São José, o grande desafio está na qualificação profissional. Aqui na cidade, algumas entidades atuam na capacitação de PCDs, mas ainda assim, este é um trabalho que precisa ser ampliado. Seria interessante aqui em São José, também a nível da conscientização das empresas, alguma política que fizesse essa sensibilização das grandes empresas, aquelas que estão dentro da lei de cotas, para que, associada a uma qualificação voltada à necessidade da oferta de emprego, as empresas pudessem contratar mais o pessoal com deficiência. Quem conhece essa realidade também acredita na importância das ações de conscientização e na construção de políticas públicas. Neste sentido, a Câmara de São José dos Campos tem criado e aprovado uma série de leis de apoio às pessoas com deficiência, entre elas propostas para a inclusão de pessoas com paralisia cerebral por meio da aquisição de equipamentos voltados para acessibilidade, a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem funcionários para atender pessoas com deficiência, agendamento de consultas na rede pública pelo telefone para PCDs e também o projeto que permitiu a criação da rede de cuidados à pessoa com deficiência em São José. Ainda assim, é preciso quebrar barreiras como o preconceito e a falta de inclusão no ambiente de trabalho. Primeira coisa, dificuldade no local de trabalho é a própria aceitação pelos colegas. Os colegas, a empresa tem que fazer uma sensibilização com os colegas. Primeiro, em mostrar que a pessoa deficiente, ela tem uma deficiência, ela não é uma pessoa deficiente, ela tem umas deficiências que esbarra no momento em que a acessibilidade é negada. Tirando a questão da acessibilidade, ela é uma pessoa como outra qualquer. E o preconceito é algo que a Diana, que apareceu no início da reportagem, diz não sentir no ambiente onde trabalha. Pelo contrário, conta que foi muito bem acolhida. Conhecendo as dificuldades de quem é PCD, a dica para quem quer entrar no mercado de trabalho é mesmo a qualificação. No currículo, ela tem cursos de informática avançada, orientação e mobilidade, braille e inglês. Agora, sonha em cursar a faculdade de administração. O primeiro passo é não deixar de estudar, que isso é muito bom, importante,
que com estudo você vai longe. A pessoa com deficiência, seja ela qual for a sua deficiência, e que se ela chegou nesse nível, ela tem capacidade como qualquer outra. A única coisa que ela precisa é de oportunidade. Agora vai um alerta para essa época de chuvas e calor. Você tem tomado os cuidados em casa para eliminar possíveis criadouros do mosquito da dengue? Aparentemente, o joseense tem tido mais cuidado. A primeira avaliação larvária do ano para detectar possíveis focos do Aedes aegypti alcançou o menor índice dos últimos 6 anos. Nem por isso a gente pode se descuidar, como a gente te mostra na reportagem. São José dos Campos começa 2021 com uma boa notícia. A avaliação de densidade larvária aponta que a infestação do mosquito Aedes aegypti é a mais baixa dos últimos 6 anos. O índice da cidade ficou em 0,5. Isso significa que a cada 1.000 imóveis visitados foram encontrados apenas 5 recipientes com larvas do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. O índice mínimo aceitável pelo Ministério da Saúde é de 1, e estar abaixo desse valor representa que o município alcança bons indicadores de controle da doença. Essa avaliação de densidade larvária ela é preconizada pelo Ministério da Saúde e são 4 avaliações por ano, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. A importância da avaliação de densidade larvária é que ela permite que eu identifique em cada uma dessas áreas o nível dessa infestação e também o tipo de recipiente que está sendo um criadouro aí mais comum. Das 42 áreas vistoriadas pelo Centro de Zoonoses, 23 melhoraram o índice comparado ao ano anterior, 3 se mantiveram iguais e 16 pioraram. Diego, gerente do Centro de Controle de Zoonoses de São José, explica que esses bairros com os piores índices foram mapeados para que seja feito um trabalho de eliminação dos criadouros do mosquito da dengue. Todas as áreas que nos chamaram a atenção, estão um pouco até acima dessa média de meio, elas estão mapeadas e as nossas equipes já estão priorizando, obviamente, as áreas que estão com esse índice um pouco maior. Aí a gente já está fazendo um trabalho de intensificação em todas essas áreas. E os dados da Secretaria de Saúde da cidade mostram que os casos de dengue em São José estão em queda. Em 2019, foram 667 registros da doença na cidade, com 4 mortes. Já no ano passado, foram notificados 452 casos de dengue e nenhum óbito. De acordo com o secretário de Saúde, Danilo Stanzani, indiretamente, a pandemia da Covid-19 ajudou na redução dos números da doença. A impressão que dá é que as pessoas ficando dentro de casa, elas tomam mais cuidado com a residência, né? Vamos torcer para que esse ano a gente continue assim. A gente viu no ano passado algumas cidades do Vale sofreram bastante aí com a dengue. Graças a Deus a gente superou. Graças a Deus e ao trabalho desses meninos aí dos agentes comunitários de controle de endemia que fazem um trabalho, o pessoal do CCZ, administração, o gerenciamento de toda essa logística. Fizeram um trabalho bacana que a gente não sofreu com essa segunda pandemia que algumas cidades sofreram. Nessa luta contra a dengue, a Câmara Municipal também trabalha para a conscientização da população sobre os cuidados necessários para o combate à doença. É muito importante a atuação do vereador nesse sentido, de conscientizar a população e ajudar a Prefeitura, a Secretaria de Saúde nessa conscientização e buscar verbas, demandas, emendas, né, para se fazer a propagação dessa conscientização da população. Além da dengue, nós também temos que fazer a nossa parte para evitar a transmissão do novo coronavírus, já que a nossa cidade ainda vem registrando um número alto de casos da doença. É o que a gente confere no boletim epidemiológico.
E são muitos os setores afetados pela pandemia. Um dos mais impactados é o comércio. Ao longo deste ano, a Associação Comercial e Industrial de São José tem pressionado o poder público com pedidos de apoio e auxílios fiscais. Além de um pacote de medidas enviadas ao governo do estado e União, o órgão encaminhou um ofício ao prefeito Felício Ramute, solicitando a prorrogação da data de pagamentos de tributos como o ISS e o IPTU para julho e agosto deste ano. Segundo a ACI, essa ação é fundamental para garantir a saúde financeira de muitas empresas. Agora a gente vê como fica o tempo para a tarde de hoje e também amanhã. A tarde desta terça-feira será de sol entre nuvens e com grandes chances de chuva. A máxima será de 32 graus e a mínima é de 21. Já a previsão para esta quarta-feira segue inalterada, com sol entre nuvens durante todo o dia e grandes chances de chuva no final da tarde. As temperaturas continuam as mesmas e a máxima será de 32 graus, com mínima 21. O boletim fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. E não esqueça que hoje, a partir das 5h30 da tarde, a TV Câmara vai transmitir a sessão ao vivo. Não perca! Até amanhã!